Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. No ar está mais uma edição do Serviço Público. Sejam bem-vindos. Hoje com o Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional. Neste final do mês de novembro, para falarmos agora em 6 passos da comunicação positiva. Dr. José Castro, bem-vindo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penafiel. E assim é, de facto, para gerir conflitos, para nos comunicarmos com os outros, nós somos seres sociais e, portanto, não somos ilhas, todos nós precisamos de todos. E o saber comunicar deveria ser, de facto, uma habilidade que deveria ser trabalhada, treinada em toda a vida escolar, em todos os níveis académicos e organizacionais, obviamente. E assim, quais os passos fundamentais para uma comunicação positiva, não é? A primeira coisa é nós termos noção do qual é a mensagem que queremos transmitir. Se eu não tenho clara para mim qual é a mensagem que eu quero transmitir, obviamente que eu vou fazer de uma forma deficiente. Portanto, eu tenho que saber se aquilo que eu penso está em coerência com aquilo que eu vou dizer, porque muitas vezes não está. E também tenho que averiguar se aquilo que o outro ouve e compreende é de facto é fiel, é fidedigno à mensagem que eu efetivamente quis passar. Porque todos nós sabemos vários estilos de comunicação e nós sabemos que uns são mais objetivos e rigorosos e são claros e outros, para chegar do ponto A ao B, ainda vão dar uma volta de 20 km para ir ao B. E obviamente que as pessoas se perdem com comunicações desse género. Portanto, primeiro, saber o que vamos dizer, como vamos dizer e qual é o propósito de dizer aquilo que dizemos. Porque às vezes se o propósito não é positivo, provavelmente se calhar não será interessante o dizer. Outras características de uma comunicação positiva é, em primeiro lugar, eu saber ouvir, a escuta ativa. E a escuta ativa é efetivamente estar a escutar o outro. É mais do que ouvir, é escutar. E é escutar sem julgar o outro. Porque eu posso estar em silêncio, mas os meus pensamentos podem estar direcionados para o outro e são pensamentos negativos. Não. Quando eu estou a escutar, eu não estou apenas focado em compreender o que o outro diz. Sem nenhum preconceito, sem estar a julgar. Dar o direito ao outro de ser aquilo que é, conforme eu sou aquilo que eu sou. Segundo ponto, a empatia. A empatia é eu tentar perceber qual é a emoção ou o sentimento, melhor dizendo, qual é o sentimento que o outro está a ter naquele momento. Quanto feliz ele está a dizer o que está a dizer, quanto triste está, quanto irritado está, quanto não sei o que está. Qual é a emoção principal que ele vive enquanto está a comunicar o que está a comunicar. Isso significa eu tentar, de facto, perceber o que o outro sente. Depois vem um outro passo que é a assertividade. A assertividade é a capacidade de eu dizer aquilo que eu penso e aquilo que sinto naquele momento. Mas da forma positiva. Ou seja, eu tenho o mesmo direito de expressar a minha opinião como o outro teve de expressar a dele. Então eu devo fazê-lo de uma forma clara, pacífica, tranquila e efetivamente ser aquilo que sou. E não como muitas vezes, não é? Se eu fizer esta questão, quantas vezes disse que sim quando queria dizer que não? Sempre que o fez não estava a ser assertivo. Estava a violar os seus princípios, os seus valores, por alguma razão, por receio, por isto ou por aquilo. E ser assertivo é ser aquilo que somos. Depois, além da escuta ativa, empatia e assertividade, o ideal na comunicação, que de facto comunicar significa tornar comum, seria chegar a um consenso. Será que podemos chegar a um consenso das duas opiniões? Umas vezes se-lo há possível, outras vezes nem por isso. Se é possível, saímos os dois mais ricos. Se o outro tem a opinião B e eu tenho a opinião A, se conseguirmos no fim chegarmos a uma opinião C que é comum aos dois, isso é efetivamente comunicar. Quando não é possível, então temos que passar ao passo seguinte. Eu compreendo o que tu dizes, eu sei o que estás a sentir e eu respeito profundamente a tua opinião,
mas eu não concordo com isso. E não concordar não é criar o outro como rival, não é criar o outro como inimigo, não é deixar de gostar do outro. Portanto, nós podemos nos comunicar com todos, não temos é que concordar com o que os outros dizem. E depois, se possível, ainda um outro passo. Portanto, além da escuta ativa, empatia, assertividade, consenso, respeito, seria então a utilização de compaixão e amor. O que é que eu posso fazer para que esta pessoa se sinta ainda mais feliz, ou se ele está em sofrimento, o que é que eu posso fazer para que esta pessoa tenha menos sofrimento. E essa é então a tal componente fraterna que podemos fazer no final da comunicação. Portanto, comunique-se, saiba o que vai dizer, como o fazer, quer linguagem verbal, quer linguagem não verbal, tendo de estar atento à questão da linguagem não verbal, e que a sua comunicação seja feita sempre no modo de paz, ou seja, jamais se deixe cair na guerra do outro e procure sempre levar a sua paz ao outro no seu ato de comunicar. E o coaching ajuda a trabalhar estas características. Muito bem, a comunicação positiva em 6 passos nesta edição do Serviço Público com o Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional. Escuta ativa, empatia, assertividade, consenso, respeito e compaixão e amor. Ora, fica então em paz, aconteça o que acontecer. Até de hoje a 15 dias para mais uma edição do Serviço Público. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.